Sextou, amigo ligado na Tribuna de Minas, você sabe, é dia de mesa quadrada para falar de esporte local, esporte nacional, que direto da redação da Tribuna no bairro Estrela Sul, sempre com um convidado muito especial. E é claro que a gente não poderia deixar passar o assunto da semana, os títulos rubro-negros, né, os títulos do Flamengo, Libertadores e Campeonato Brasileiro num período inferior a 24 horas, né, e sem entrar em campo, no caso do Campeonato Brasileiro. E ao meu lado aqui, o nosso convidado de hoje está Rubens Miller. Rubens, queria primeiro agradecer a sua participação aqui, tudo bom? Tudo bom, tudo tranquilo. O Rubens esteve em Lima, acompanhou o Flamengo muito de perto lá na decisão contra o River Plate da Libertadores no último sábado e vai contar um pouco histórias, não faltam, a gente estava conversando já um pouquinho antes de entrar no ar, histórias não faltam pro Rubens passar aqui pra gente. Ao lado do Rubens, sempre presente aqui também, o jornalista da Tribuna de Minas, Gabriel Ferreira Borges. Mais tranquilo, né, Gabriel? Mais tranquilo. Fui na cardiologista quinta-feira, mas fui apresentar uns exames que eu já tinha feito, por isso eu assisti o jogo um pouco mais seguro, assim, de que eu não teria nenhum acidente. E tudo acabou bem. É bom que o Gabriel daqui a pouco vai contar de uma promessa que ele fez. É verdade. Saiu na coluna dele, inclusive, teve promessa, teve de tudo nessa final da Libertadores, emoção não faltou. Primeiro, Rubens, eu queria que você começasse falando pra gente, você tinha comprado ingresso pro Chile, como é que foi todo o processo até você conseguir garantir a vaga na decisão lá no Estádio Monumental? Cara, foi doideira. Assim que o Flamengo ganhou, voltando do Maracanã, ganhou do Inter, 2-0, eu falei... Eu já tinha conversado com a minha mulher, né? Falei com ela, o que você acha da gente ir pro Chile em novembro? Ela, pô, legal, já joguei o verde, né? Aí eu falei, porra, aí falei com ela, aí assim que o Flamengo classificou, ganhou do Inter, não tinha nem classificado ainda, eu falei, porra, vamos comprar passagem pro Chile? Aí ela falou, vamos, pô, aí a gente decidiu ir. Aí fomos. Só que aí na hora que começou esse papo de protesto lá, e a gente ficou, ai meu Deus do céu, cara, que doideira. Mas no final deu tudo certo. O problema mesmo foi pra trocar o voo. Nossa senhora, que loucura. Como é que você passou? O que você teve que fazer? Você conseguiu trocar a passagem sem ter um prejuízo financeiro? Então, o ingresso foi de boa. A Comebol estornou a galera, todo mundo, aí já voltei, já comprei bem tranquilo. Mas na hora de trocar a passagem, tá doido. Já tinha acertado hospedagem, alguma coisa assim? assim? Já tinha hospedado, mas como é o Airbnb, aí eles reembolsaram também 100%, aí foi tranquilo. Mas aí para trocar o voo, eu fiquei a semana toda ligando lá para a empresa, aí o meu negócio eu tinha comprado por uma empresa de milhas, aí tinha que ligar para a empresa de milhas, para eles me darem o código, aí eles não queriam me dar o código, falaram que era proibido dar esse código. Aí eles falaram que iam mandar um e-mail para outra empresa, aí ficou nessa luta. Aí chegou na sexta-feira, eu liguei 27 vezes para lá e eles não resolveram o meu problema. Eu falei, chega, desisto. Para mim não vou mais não, faço churrasco, vou ficar por aqui mesmo. Aí no sábado de manhã, de madrugada, um amigo meu me mandou uma mensagem, estão falando que tem um macete aqui, igual o Fatality, né? Mortal Kombat. Você liga pra lá, aperta 8, digita o número do seu código lá e aperta asterisco que você vai direto pra tela lá. Eu falei, beleza. Aí eu não tenho mais nada a perder, né? Eu liguei. Aí falaram, tempo de espera maior que 30 minutos. Eu falei, pô, beleza. Meti o fonezinho e fiquei lá ouvindo a musiquinha. 1h e meia. Na hora que deu 1h30, o cara me atendeu. Eu falei, nossa, graças a Deus. E o cara falando mal calmo. Posso lhe ajudar? Eu falei, só quer trocar essa passagem. Trocou. Depois de meia hora no telefone que o cara aí trocou pra mim. É certamente inesquecível, né, Gabriel? Com certeza. Os relatos do Rubens também vão muito ao encontro dos relatos que eu acabei de conversar também para uma matéria que a gente está fazendo para sair no domingo, com uma torcedora que também esteve lá, que é a Thaís. Um abraço para Thaís Campos. Ela também trabalha com excursão para o Rio de Janeiro e tudo. Sim, estava junto lá. Aí ela também falava, um relato dela era o seguinte: o trânsito é muito caótico. E ela também teve uma história, um drama na troca no voo, que ela comprou ida e volta, a ida com escala no Panamá e a volta com escala na Bolívia. Nossa. Só que no Panamá ela teria que apresentar o passaporte, ela foi descobrir isso 2 dias antes da viagem. Nossa. E aí ela acabou comprando uma outra passagem com escala em Santiago e acabou aproveitando a volta com a escala na Bolívia. A minha eu peguei bastante escala também, eu fui
Na ida e na volta foi a mesma coisa. Eu fui do Rio para São Paulo, Santiago, no Chile, e aí de Santiago para Lima. Na volta a mesma coisa, Lima, Santiago, São Paulo, Rio. No dia do jogo, como é que você tava? Você tem algum ritual que você faz? Cara, é aquela... todo flamenguista tem superstição, né? Aí a gente tinha um ritual de tomar duas cervejas antes, só que no dia eu não podia beber cerveja. Falaram que tinha bafômetro no estádio, aí, nossa, eu fiquei naquela doideira, falei. E a ansiedade, não poder nem tomar uma, e eu fiquei doido. Aí eu falei, nossa, não vai dar assim. Na hora que o River fez 1-0, eu falei, tá vendo, não tomei a cerveja, não vai ganhar. Aí eu lembrei que no Maracanã, tira a camisa, aí o Flamengo tirei a camisa, aí nós fez o gol, mas pô, aí a superstição era essa, de tomar a cerveja, mas... Aquele primeiro tempo não foi o primeiro tempo dos sonhos do flamenguista, certamente, né, pelo contrário. Como é que tava a sua cabeça depois daquele gol sofrido, o Flamengo criando poucas chances, né? O que tava passando justamente na sua cabeça naquele momento? Cara, o pior é que o time não tava esboçando a reação de que ia virar o jogo, sabe? Esse foi o maior problema. Se o time tivesse jogando bem, aí eu ia estar mais tranquilo. A gente ficou mais nervoso lá, porque o time não tava jogando bem. Não parecia que era o Flamengo. O River tava marcando em cima, sacou? Isso foi difícil. E aí, no finalzinho, aquela virada homérica, né? Jamais você vai esquecer. E tinha que ser no pé do Gabriel também, o Gabigol. Então, cara, pô, foi legal esse final do jogo, porque, tipo assim, o jogo tava muito nervoso. A galera, pô, aí a gente olhou assim, a torcida do River quieta, cara. Nunca vi argentino quieto na minha vida. A torcida do River caladinho. Aí, faltando uns 20 minutos pra acabar o jogo, parece que deu um estalo em todo mundo ali e falou assim, cara, se a gente não fizer alguma coisa, já era, nós vamos ficar aí 39 anos de novo, sem ganhar. Aí, cara, a torcida do Flamengo começou a cantar muito impressionante. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Foi dos 25 minutos do segundo tempo até o final do jogo, sem parar de cantar. E a galera empurrando. Eu falei, que isso? O que tá acontecendo, cara? Ninguém entendendo nada. Aí o povo falou, não tenta entender não, só canta, cara. Só canta. E a torcida cantando e a torcida do River lá quietinho, os caras ganhando o jogo. Aí parece que foi isso, cara. A torcida empurrou, os caras começaram a jogar bola, o Diego improvável, entrou bem. Aí foi. Coincidentemente ou não, foi o momento em que o time começou a se recuperar dentro do jogo. Por N motivos, desde substituições do Galhardo até a entrada do Diego, por exemplo. Mas coincide com o período que a torcida ela teve esse estalo, que nem o Rubens falou, para carregar o time até o final. E a partir do momento que o Diego entra em campo, realmente o Flamengo ele tem uma volúpia maior, né, ofensiva, o Diego consegue distribuir melhor, ajuda na marcação também. O Flamengo cresceu muito realmente nessa metade final do segundo tempo, né? Mas o Gerson estava jogando muito bem também. Na hora que eu vi que ele ia tirar o Gerson, eu falei, botei a mão na cara, eu falei, já era. Chega. Na hora que o Flamengo fez 1-0, eu vi o Diego em campo e falei, nossa, ele vai bater pênalti. Já era. O drama. Fez 1-1, empatou. Nossa, vamos perdendo os pênaltis. Mas, Gabriel, aproveitando esses relatos também, eu queria que você contasse um pouquinho, chamasse pro nosso amigo que está vendo a gente para acompanhar a sua coluna também, um pouquinho do que aconteceu contigo, né? O intuito dessa semana era fazer uma coluna sobre o Flamengo de alguma maneira, né? E eu nunca escondi, apesar de ser repórter jornalista, nunca escondi o time que eu torço, até porque eu acho que isso é uma questão que já deveria ter sido encerrada, mas enfim, isso é outro papo. Mas o Eric Faria certamente concorda depois dessa semana. O Eric Faria, o Diego Alves entregou ele de mão beijada. Mas o intuito era escrever alguma coisa, fazer algum relato sobre o jogo. E no mesmo dia do jogo eu tinha tuitado uma promessa que eu tinha feito antes do jogo. Todo torcedor do Flamengo sabe, para quem não é torcedor do Flamengo, São Judas Tadeu é o padroeiro do Flamengo. São Judas Tadeu é o santo das causas impossíveis. E eu resolvi fazer ali uma oração um tanto quanto sem vergonha para ele ali antes de começar o jogo, porque apesar de ter sido crismado, ter feito primeira Eucaristia tudo, eu não sou um fiel assim, não exercito o meu lado religioso, digamos assim. Então eu resolvi fazer uma oração, só que uma oração bem sem vergonha ali, na hora aquele momento você está abrindo a cerveja, está se acomodando para assistir o jogo. Mas aí no intervalo, diante do
domínio completo do River Plate em cima do Flamengo. Acabou o primeiro tempo, fiquei atordoado, assim, não tinha muita reação, que nem o Rubens falou, assim, se o Flamengo ainda tivesse mostrando algum indício de reação, a gente ia ficar tranquilo, porque o time passa muita confiança pro torcedor. Mas nem isso o Flamengo estava conseguindo fazer. Aí eu falei assim, não, eu preciso fazer uma pressa aqui um pouco mais robusta, né? Um pouco mais... dar algum tipo de contrapartida, né? Aí eu prometi, falei assim, ó, São Judas Tadeu, se o Flamengo conseguir virar essa partida de alguma maneira, eu vou em alguma missa, vou arranjar uma missa pra eu ir, pra dar uma lavada na alma, né? E foi o que aconteceu, agora eu tô vendo aí minha agenda pra saber qual que vai ser o dia que eu vou, né? Pra que eu vou na missa pra cumprir a promessa. Cobrem, por favor. Temos que cobrar Gabriel Ferreira Voz. É isso, a história, tem a história mais dramática está na coluna no site, a Paulo Seco, quem quiser dar uma olhada, é só entrar lá no site da Tribuna de Minas. Entre as histórias também tem uma história que você estava contando muito boa com o Pet. Você chegou a ver o Pet lá, conta também, por favor. A gente encontrou, tava eu e minha mulher lá no shopping, encontramos o Pet lá em Lima. E lá em Lima, pô, a gente, todo lugar que vai é graças, tudo mais. A gente encontra o Pet lá, pô, Pet, vamos tirar uma foto, tranquilo e tal. Aí ele, vamos sim. Aí a gente tirou a foto com o Pet, aí a minha mulher virou pra ele e falou, graças. Você tinha dito a ela que ele era um dos maiores ídolos do Flamengo, né? Pô, o cara é gringo, mas é um dos maiores ídolos. Ah, tá beleza, graças. E a reação dele? Ele ficou olhando assim, eu falei, valeu, Pet, obrigado. E um pouquinho depois, né, o título do Flamengo, que você ainda tava lá no Peru, o título brasileiro do Flamengo, né, com a derrota do Palmeiras em casa diante do Grêmio. O Renato Gaúcho, importante nessa temporada, né, do Flamengo, né, bom pro flamenguista. Renato Gaúcho vencendo o Palmeiras, o time dele conseguiu, carimbou, né, o título do Flamengo, que era questão de tempo. A gente tava lá ainda, cara, pô, aí chegamos, a gente falou, vamos pro shopping lá, que a gente vai arrumar um lugar legal pra almoçar. Chegou lá no shopping, entupido. Aí eu vi, ia começar a passar o jogo, eu falei, já era, nós vamos ver o jogo aqui. Aí ficamos pegando cerveja do lado de fora do bar, tomando cerveja e vendo o jogo do Palmeiras. Lotado. Na hora que o Flamengo foi campeão lá, a galera explodiu ali, os peruanos tava tudo doido lá. Sabe, nunca tinha visto aquele tanto de gente lá, foi maneiraço. A galera explodiu lá de pular lá e quase quebrou tudo lá. O Gabriel é um dos flamenguistas que estava torcendo que o título fosse comemorado, fosse conquistado de fato contra o Ceará, né? Na goleada, acabou sendo na goleada, né? Eu não sou muito fã de comemorar título fora de campo, assim. Ressuscitou esse debate mata-mata, pontos corridos ultimamente, mas para mim é um debate secundário, mas eu acho que é mais gostoso. E também esse título brasileiro do Flamengo teve uma questão que foi o título da Libertadores. Depois que o Flamengo conquista a Libertadores, depois de 38 anos, apenas a segunda final do time da Libertadores. Aí o título brasileiro fica aquele negócio meio sem graça, assim, alguém falou, tipo, parece que você tá comemorando a Taça Guanabara, assim, tipo, com todo o respeito ao Campeonato Brasileiro, assim, no começo da temporada, inclusive, o meu sonho era conquistar o Brasileiro, nem imaginava que o Flamengo fosse chegar na final, mas assim, parecia que estava comemorando algo menor, assim, por isso que eu preferia que fosse conquistado na quarta, com o time em campo, o Maracanã explodindo. Acabou que foi comemorado na quarta mesmo, levantou o troféu e tudo, mas o negócio pra mim é o time ser campeão dentro de campo. E você foi também contra o Ceará, como é que foi quarta. lá? A gente foi na quarta, a gente foi só pra festa mesmo. Tava com promoção de cerveja, aí foi só alegria. Aí nós ficamos... Extravasar. Aí a gente falou, como o jogo hoje é tranquilo, aí a gente ficou na mureta da Norte, lá embaixo, pra na hora que os jogadores fossem levantar a taça e chegar perto da gente, tá? Aí a gente ficou pertinho da taça, dos jogadores, foi maneiraço. Certamente é um momento que você não vai esquecer, né? Vai poder contar pros filhos aí, familiares. A gente tava ali pertinho, os jogadores, o Diego passando com a taça lá e a gente pertinho dele. Tem mais uma questão também que eu queria até compartilhar com vocês. Eu queria que você passasse o seu Instagram pro amigo que tá vendo. Porque o Rubens, ele foi autor de muitos trocadilhos engraçados envolvendo o país Peru, né? A gente já sabe que esses trocadilhos são inevitáveis, acabam inevitáveis. Então, para convidar o pessoal que está assistindo também, quiser dar uma risada, para estar acessando o seu Instagram, porque tem muito trocadilho bom. Rubens Miller Rocha, tudo junto. Igual o Rubens Miller, igual tá aparecendo na sua tela aí também. E depois Rocha. Você dá uma procurada lá que vale a pena, os trocadilhos. De onde que surgiu cara, então, desde que eu falei que ia pro Peru, aí todos os amigos ficaram. Vai entrar no Peru, vai entrar no Peru, vai sentar lá no Peru.
Aí eu falei, quer saber? Antes que todo mundo já comece a zoar, eu mesmo já vou começar a zoar, que aí eu vou quebrar todo mundo. Que aí ninguém vai me encher o saco. Aí todo mundo vai ficar dando risada e ficou aquela onda. Vamos pro Peru, isso aqui é do Peru. O Gabriel até tinha mencionado antes de começar o mesa, a gente não pode deixar de destacar também que os impactos desses títulos do Flamengo, né? Sobretudo da Libertadores. E entre as consequências, há uma mobilização do torcedor vascaíno, né? Um torcedor que quer estar no lugar do flamenguista, né? No sentido de ganhar títulos. Isso vai acontecendo com o botafoguense também, com o tricolor, certamente. Mas o Vasco chegou hoje, ultrapassou a marca de 100 mil sócios, né, através de uma promoção na Black Friday e do envolvimento do seu torcedor, é claro. O Vasco tinha, no início do mês, 30 mil sócios aproximadamente. Hoje já consegue mais que triplicar, né? Então é algo que impressiona e que comprova que quando um time vai bem, não quer dizer que o outro tem que estar lá, tem que estar mal, né? O torcedor tem que puxar, é claro, para cima. Os títulos vão empurrando os outros clubes para cima, né? Eu acho que isso que é bacana no futebol, né? O futebol, acima de tudo, é rivalidade, né, Bruno? Porque é por isso que muitos colegas nossos têm o discurso de que é muito ruim quando, por exemplo, um time que é rival cai. Porque pro rival que permanece na primeira divisão, por exemplo, você perde meio que um parâmetro ali. As coisas ficam meio que numa zona de conforto, numa zona cinza, numa zona em que aquele time não é desafiado a alguma coisa. E por isso que essa mobilização da torcida vascaína em torno da associação no clube é muito importante. O Vasco, ele sempre... E eu acho isso que é fundamental, porque isso acontece num momento que é muito simbólico, não só por conta do título do Flamengo, mas por conta de um processo de elitização que vem acontecendo no futebol já há alguns anos, que aqui no Brasil foi acentuado muito com a Copa do Mundo. Sim. E o Vasco é um clube muito simbólico nesse pioneirismo, desde quando ele foi fundado, na década de 20, por exemplo, quando a gente sempre reforça que o Vasco ele foi o primeiro clube a incluir os negros do futebol, quando a Liga do Rio de Janeiro proibia. E é fundamental que o torcedor hoje do Vasco, que não tenha condições, por exemplo, de ir a São Januário, ou então ir viajar para outra cidade atrás do time, ou então ir ao Maracanã quando o time manda seus jogos lá, é fundamental que ele tenha um preço mais acessível para ele se associar ao Vasco, estar mais perto do clube, no momento em que o Vasco ele busca essa recuperação do protagonismo no cenário do futebol brasileiro, e que ele vá a São Januário. O São Januário também, que é um estádio muito simbólico nessa história linda que o Vasco tem. Então eu acho, assim, foi pra mim, assim, é a maior história da semana no futebol, dessa semana, porque na semana passada é o Flamengo, mas a maior história nessa semana no futebol brasileiro é essa campanha de associação que a torcida do Vasco se mobilizou em torno. É normal na vida do torcedor a gente passar por isso. Olha quem tá chegando aqui atrás. Nossa. Seu amigo, nosso editor Wendel Guiducci. Aproveita. Pegou um sol danado lá em Lima. Que, aliás, ele tá com uma camisa do Flamengo diferente por dia nessa semana. Promessa dele também. Promessa dele. Usarei 7. Tá de segunda a sexta, de segunda a domingo, né? Ele tá usando uma camisa diferente, pouco empolgado, justamente, né? Eu queria saber, como flamenguista, pra gente encerrar, você já ouviu muito questão do cheirinho, né? Os torcedores brincando muito, mais pelo fato do Flamengo não conquistar os títulos com já uma situação financeira mais saudável, né? Uhum. E agora vocês podem brincar com os vascaínos, com os botafoguenses, os tricolores. Isso é tudo um ciclo, né? Ano que vem, daqui a alguns anos, o Vasco estando melhor financeiramente também, pode ser que o Vasco ganhe títulos e que o flamenguista tem que escutar isso. É um ciclo, né? Eu acho que assim, o futebol carioca, esses últimos tempos aí, o Flamengo subiu demais, cresceu muito desde 2013 aí nessa gestão do Bandeira que começou. O Flamengo cresceu demais e parece que os outros clubes cariocas não pegaram essa onda do Flamengo e ficaram só lá embaixo, entendeu? Aí, igual hoje em dia, o flamenguista prefere ganhar do Palmeiras do que ganhar do Botafogo, entendeu? Hoje em dia, você vai ver um clássico, não tem graça você pegar um Flamengo e Fluminense hoje em dia. Você vê o Flamengo e Palmeiras, igual esse ano, ganhamos de 3-0 do Palmeiras, pra mim foi muito melhor do que ter ganhado de 4-1 do Vasco, entendeu? Foi muito melhor. Porque eu acho que perdeu, cara, o futebol carioca, os outros times, o Flamengo cresceu muito e os outros times ficaram para baixo. Acho que tinha que ter gostei de ver essa mobilização da torcida do Vasco,
Que aí a gente vamos tentar crescer o Vasco, crescer o Botafogo, crescer o Fluminense. Porque igual esse ano, você teve uma época do Campeonato Brasileiro que tava Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians. Ou seja, os times de São Paulo tudo lá em cima e os cariocas não. Lutando contra o rebaixamento. Lutando contra o rebaixamento. Isso aí perde muito, cara. O Campeonato Carioca perde a graça. A rivalidade mesmo perde a graça, entendeu? Acho que tinha que voltar isso. Antes a gente, ali 2007, 2006, 2008, a gente via o Campeonato Carioca com gosto mesmo, assistindo, queria ganhar do rival, era o título do ano pra gente. Hoje em dia, quase que não, entendeu? Acho que é legal essa mobilização, acho que tem mesmo que crescer os outros clubes pra ficar mais saudável o campeonato. É importante ressaltar que dos rivais cariocas, o Vasco eu acho que é aquele que está mais próximo, que tem mais potencial para passar por um processo semelhante ao que o Flamengo passou. Sim. Porque o Vasco também é um clube, talvez junto com o Flamengo, talvez não, junto com o Flamengo, talvez como o Corinthians, é um clube que tem uma torcida nacional, não é uma torcida que é só concentrada aqui no estado do Rio de Janeiro ou aqui na região sudeste, tudo. É um clube que tem uma torcida esparramada pelo Brasil. E é um clube que tem um potencial também de atração, de capital também muito grande por conta dessa torcida, por conta também de toda a sua história, de campeonatos já conquistados. Então eu acho que o Vasco, ele entra num caminho que é muito positivo para que ele recupere o seu protagonismo, tanto no cenário nacional, quanto também seja aquele rival que desponte no Rio, mas que desponte mais ainda para rivalizar com o Flamengo nos campeonatos regionais, né? Sem dúvida. Pra gente finalizar, Mundial de Clubes, né? Tão aguardado pelo flamenguista também, podendo ter aí um Liverpool agora com força máxima, né? Caso o Flamengo e Liverpool avancem a decisão, né? Ter esse confronto mais uma vez aí histórico. O que vocês estão esperando desse Mundial de Clubes? É claro que a gente estava brincando aqui antes também, lembrando do histórico dos brasileiros nas semifinais do Mundial, né? Então primeiro tem que passar pela semifinal, aí pode pegar talvez o time do Cuejara, inclusive, né? O ex-clube do Al Hilal, o ex-clube do Jorge Jesus. O que vocês estão esperando no Mundial? Cara, eu acho que tem jogo. Tem jogo. E se o Jorge Jesus ele quer ainda ganhar a Champions e pegar um time grande, esse é o jogo da vida dele. Ele vai ter que dar o sangue para ganhar do Liverpool. Se ganhar, ele vai ter uma projeção muito maior, entendeu? Aí eu acho que o Flamengo não vai fazer feio contra o Liverpool, não, se chegar até lá, né? O Gabriel já estava receoso no confronto contra o River. Imagino contra o Liverpool. Não, eu tô só assim, a gente tava comentando aqui, eu tô só pelo Flamengo passar pelo Al Hilal. Passando pelo Al Hilal, aí é só festa. É só festa e ali contra o Liverpool desfrutar. E depois contra o Liverpool fazer o que der. 3x0 de novo. Queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui com a gente. Nesse domingo a gente vai divulgar uma matéria com o flamenguista, tem os relatos do Rubens lá e mais flamenguistas daqui de Juiz de Fora, de Bitipoca também, que foram até Lima, no Peru, para acompanhar o rubro-negro nessa decisão histórica da Libertadores. Gabriel, obrigado mais uma vez. Sempre às ordens. Eu tô sextando diferente, né? Entro de férias agora. Tem isso, hein? As férias de 60 dias de Bruno Keller aqui na tribuna de mim. Vou ficar com saudades aqui do Mesa, um mês sem estar no Mesa Quadrada, mas o Gabriel certamente vai estar cumprindo aqui, vai estar passando o noticiário local do esporte aqui na tribuna. Lá no site é só você acompanhar tudo. Eu queria agradecer a sua presença mais uma vez aqui com a gente, sua audiência mais uma vez, e até a próxima semana aqui na Tribuna de Minas com o Mesa Quadrada. Abraço.